Boa noite, meus amores! Muito boa noite, vão entrando. A gente está começando aqui o nosso segundo dia de ativação no DNA da prosperidade. O nosso segundo dia, 2 de 5, onde cada dia a gente vai acessar um tema, onde a gente vai acessar a origem de uma ferida emocional para ativar o teu DNA da prosperidade, da abundância. Você sabe que muita gente não sabia que as emoções cocriam dívidas? Muita gente não sabia que as emoções cocriam. Ontem também dava um trava-língua na palavra cocriação, né? Cocria mais desespero, cocria mais desânimo, cocria baixa vitalidade. E a gente já vai começar aqui trazendo para vocês como serão esses 5 dias, que agora são 4. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou trazendo aqui um resumo de como vai ser. Gente, em cada um dos dias, a gente conversa sobre um tema. Por que é interessante, Rafa, eu saber sobre feridas emocionais? O que isso tem a ver com a minha vida presente? Gente, feridas emocionais, é importante a gente saber em qual a gente está metida, em qual a gente está sendo guiada, sem saber, porque quanto mais a gente tem informação a respeito de quem nós somos, mais a gente consegue gerenciar as nossas emoções, mais a gente consegue se sentir segura para tomar decisões, mais a gente consegue viver experiências maravilhosas na nossa vida. Quanto mais a gente sabe sobre nós mesmos, mais a gente se permite evoluir e crescer. É ou não é? E o pessoal tá chegando, e a nossa família vai crescendo. Lá na nossa comunidade foi enviada ontem a meditação sistêmica e elas acharam incríveis. Todos esses nomes aqui atrás, ó, são de todas as mulheres que estão no grupo do desafio da prosperidade. Se você deseja que o teu nome esteja aqui, manda para mim lá no direct que eu envio para você o grupo, tá bem? O link do grupo, que pelo link do grupo eu consigo enviar para vocês a meditação sistêmica do dia. E quais são os dias? Eu vou trazer aqui um resumo do que vai ser entregue em cada dia. Ontem a gente falou sobre a ferida da rejeição, que é a primeira ferida que a gente registra no nosso sistema fisiológico e emocional. Hoje a gente vai falar sobre a ferida do abandono. Amanhã a gente vai falar sobre a ferida da humilhação. Quinta a gente vai falar sobre a traição. E sexta, sobre a injustiça. Cada um dos dias a gente fala dessas feridas por quê? A partir do momento que a gente começa a reconhecer, pera lá, mas por que eu tô agindo assim nesse meu momento? Por que eu tô me sentindo pequena? Por que eu tô me sentindo acuada? Por que eu tô evitando de ter essa experiência extraordinária na minha vida e eu não consigo? Quanto mais a gente dá um passo, quanto mais a gente evolui, menos tempo a gente fica remoendo. Sim ou sim? Então, meus amores, a gente já vai começar. A nossa live é curta. É 20, 30 minutinhos e com atendimento de constelação familiar. Para participar do sorteio da constelação familiar, precisa estar na comunidade. Para participar da comunidade, precisa só digitar lá no direct DNA que eu envio para você, tá bem? Meus amores, o que a gente aprende a partir do momento que eu compreendo que as minhas emoções, elas acabam atraindo ou distanciando a abundância? O que eu compreendo, o que eu ganho compreendendo se eu estou no movimento de expansão de vida ou no movimento de contração? Você sabe,
se você está num movimento de crescimento na tua vida ou de contração? Você sabe se você está num movimento na tua vida de encerrar padrões? Esse ano nós estamos no ano de Aquário. O que significa isso? Ano de Aquário é tudo aquilo que estava guardadinho lá no inconsciente, que estava sendo empurrado para resolver depois, ele vai inflamar. E vai inflamar de um jeito, vai inflamar de um grau, que a vida vai te empurrar para olhar para aquilo que durante muito tempo você não queria resolver. Então, quando a gente está aberto a isso, quando a gente diz, espera lá, isso não cabe mais na minha vida, eu preciso saber como resolver isso, para que haja mais espaço para as coisas boas, para que haja mais espaço para as bênçãos que estão batendo aí na minha porta. Tempo é o nosso maior tesouro. O tempo, ele é irreparável. Quanto menos tempo a gente fica no mimimi, quanto menos tempo a gente fica remoendo um problema, quanto menos tempo a gente ficar num lugar onde a gente não se sente mais confortável, onde a gente sabe que aquilo encerrou, mais a gente expande para o movimento de crescimento na vida. Entende como é que acontece? Eu vou deixar aqui apostos os bonequinhos, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho no atendimento de constelação familiar. O que você deixou o ano passado para ser feito, que hoje você diz, putz, mais um ano eu não consegui realizar isso? Você sabe? O que você deixou de realizar ano passado que você se arrependeu? Por falta de coragem, por falta de segurança, por depender de um apoio, por depender de uma parceria, por depender, oi Zé querida, de um empurrão que você queria que tivesse e não teve? O que você queria que tivesse sido realizado no passado e não se concretizou? De 0 a 10, o quanto você acha que a tua vida pode ter mais performance, mais entusiasmo, mais energia? Você resolvendo esses ranços que muitas vezes estão aqui dentro. E você está ficando tão craque em ignorar isso, que não cabe mais na tua vida, que você acha que isso já foi até resolvido. Eu ia falar um palavrão agora. Bingo. Quanto mais você empurra um problema e não resolve, você fica empurrando, dizendo, isso não tá mais me incomodando. De repente a vida te empurra e mostra que isso ainda tá lá para ser resolvido. É ou não é? Quanto mais se empurra para debaixo do tapete aquilo que precisa ser resolvido, menos você vai ativar aí o DNA da prosperidade na tua vida. Ansiedade, estresse, insegurança fazem procrastinar. Fazem você continuar a deixar para depois. Fazem você, inclusive, não conseguir ter força, ter vitalidade de fazer uma caminhada, de fazer uma dieta, de você se sentir bem consigo mesma. Quanto mais você empurra aquilo que precisa ser resolvido, mais a culpa vai ganhar espaço na tua vida para aquilo que é essencial para você. Deixa eu mostrar para vocês o que eu recebi hoje. Deixa eu abrir aqui para vocês, para mostrar a reportagem que eu recebi hoje. Me perguntaram, Rafa, o que você acha disso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Presta atenção. Cresce o número de mulheres que adotam abstinência de homens.
O movimento é batizado de Boy Sober, que ajuda a direcionar a energia sexual para outros setores da vida. Uau! Que forte isso! Olha o que eu recebi, gente. Cresce o número de mulheres que adotam a abstinência de homens para direcionar essa energia sexual para outros setores da vida. E me perguntaram, Rafa, o que você acha disso? E eu falei, não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma que isso está acontecendo. Hoje mesmo, olha a coincidência, né? Hoje mesmo, uma grande amiga minha e cliente disse, Rafa, eu precisei entrar com medida protetiva contra meu marido, porque ele me agrediu na frente das crianças. Eu dei um comando para os filhos, eles têm 2 filhos, e ele deu outro, e ele puxou o meu cabelo. Mas ele puxou meu cabelo com tanta raiva na frente das crianças, que eu disse, chega. Já estava vindo de uma forma... Mari, você manda lá no direct, tá? Lá no direct que eu não consigo... Lá no direct que eu não consigo passar pra você agora, tá bom? Só depois da live. Tá bem? Marili. Depois você me lembra ali no direct pra eu passar pra você o acesso, tá? E aí essa minha amiga precisou entrar com medida protetiva contra o marido. Porque os dois não se acertaram no acordo em relação à criação dos filhos. E isso já vinha se arrastando de outros comportamentos onde não entravam no acordo. Semana passada eu estive na palestra da Ana Hickman. E ela compartilhou o que aconteceu da violência doméstica com ela e o marido, que precisou entrar com medida protetiva contra o marido, que foi a mesma situação que aconteceu com a mãe dela de violência doméstica, violência patrimonial, violência moral. E quando a gente começa a olhar que cada vez mais as mulheres estão buscando se isolar, gente, que momento do mundo a gente está vivendo de isolamento, de separação nas relações? Olha que forte isso. E nós, como mães, como mulheres, a gente tem a obrigação de curar essa dor de separação em nós, para que a gente não passe adiante para os nossos filhos. E hoje o nosso assunto para ativar o DNA é sobre abandono. É sobre função pai. E olha só o que eu recebo. Que está aumentando absurdamente as mulheres que estão agarrando a abstinência, que não querem mais saber de relação sexual com homens. E essa minha outra amiga que também teve que abrir proteção contra o marido e pediu divórcio, contra a violência doméstica, violência moral, violência inclusive patrimonial. Nós temos a obrigação de liberar de nós dor que vem de gerações para evitar com que os nossos filhos sofram isso. A gente não pode mais levar adiante esse sentimento de separação. A gente está retroagindo. Estamos retroagindo. Olha como essa semana tá muito forte essa informação de separação do masculino e do feminino. Segunda, quando eu fui na capela, eu gosto geralmente de iniciar a segunda-feira indo na capela. Aí fui na capela aqui em Chapecó, na igreja, e pedi direcionamento para Deus, né? Para guiar essa semana que a gente tem esse desafio do DNA, onde a gente vai acessar cada dia da semana uma ferida emocional.
E apareceu para mim uma santa que eu nunca tinha ouvido falar. Vocês conhecem a Santa Edviges? Escreve aí quem conhece a Santa Edviges. Alguém conhece? A Santa Edviges, ela é uma mulher da Alemanha, de 1100 e pouco, é muito antiga mesmo, onde ela era uma mulher rica. Ela tinha muito dinheiro, ela veio de uma família de muito poder. E aos 12 anos, o pai dela obrigou ela a se casar com um homem. Depois eu passo para vocês como é que é essa santa, tá? E o pai dela obrigou ela a se casar com um homem aos 12 anos. 12 anos, gente. Quem tem filha de 12 anos aí, diz eu? Ou conhece uma amiga com filha de 12 anos? Antigamente, o que se fazia? A menina ficava mocinha e o pai, com medo dela engravidar, já organizava um casamento. É ou não é? E a Edviges, essa alemoa, ela foi obrigada a casar aos 12 anos. Um homem bem mais velho. Eles tiveram 6 ou 7 filhos. E como ela era muito rica, tinha muitas posses, qual foi a forma dela simplesmente se esquivar desse casamento, se esquivar dessa vida que ela tinha? Ela virou devota à igreja, a Santa Edviges virou devota e começou a ajudar todas as pessoas endividadas. Tanto que a Santa Edviges, ela aparece assim, com o véu e uma casa nas mãos. Então ela ajudou, como ela era rica, ela ajudou muita gente a pagar dívida, a construir o seu material, a sua independência financeira. Então ela começou a ajudar muitas mulheres, muitas famílias a retomar a saúde financeira da família. E aí ela fez um trato com o marido dela e ela pediu o celibato. Ela fez uma promessa que não poderia mais ter relação sexual com ele. E começou a ajudar muitas famílias, começou a ajudar muitos homens, muitas mulheres. E ela foi canonizada. Em 1216, se eu não me engano, ela foi canonizada pela Igreja Católica pelo tanto de ajuda que ela fez. Ela começou a criar ministérios, ela criou escolas, ela ajudou adolescentes a encontrar lares, mulheres que não tinham, que eram abandonadas, ela começou a acolher. Então a Santa Edviges, ela virou santa, ela foi canonizada, a Edviges, em 1216, se eu não me engano, por conta de tantas ajudas que ela fez, que ela realizou, por ter posses. E por que eu estou falando isso? Quando nós buscamos, na nossa primeira infância, após os 3 anos, em torno dos 3 aos 6 anos, que é um movimento onde a criança ela se desgruda da mãe, ela começa a perceber que ela não está mais grudada na mãe, que ela não faz mais parte do corpo da mãe e vai em direção ao pai. O que acontece quando essa mãe ela tem muitas brigas com o pai, ela é traída, ou ela teve uma gravidez onde o pai ele não reconheceu? Independentemente do que acontece na relação mulher e homem, pai e mãe, se essa filha não vai em direção ao pai, independente de qual for o motivo, porque a alma não encontra o motivo, registra ali uma memória muito, muito profunda de abandono paterno. Eu preciso me defender da vida. Eu fui abandonada e não fui digna de amor de um homem. E exatamente hoje eu recebo essa matéria que eu mostro para vocês. Cresce o número de mulheres que adotam abstinência de homens. O movimento batizado de Boys Sober,
ajuda a direcionar a energia sexual para outros setores da vida. Olha que triste isso. Quantas mulheres se sentem abandonadas, não se sentiram seguras e continuam não se sentindo seguras na vida adulta? Que essa ferida do abandono, o que eu falei ontem e eu sigo falando, quando a gente nasce, todas nós nascemos com um contrato. Se eu exerço experiências na minha vida de abandono em relação a um homem, onde eu não posso sentir segura na criação dos filhos, o que você ouviu quando você era criança da sua mãe? Não confie em homens. Cedo ou tarde você vai se decepcionar. Ou mesmo que ela não verbalize, se ela sente isso, a criança é uma esponja. Se por alguma situação essa criança absorveu que não pode confiar no masculino, que ela será abandonada pelo masculino, em vez dessa mãe de alguma maneira reconhecer que ela veio de um masculino para que ela pode se orgulhar, quem aí ouviu reclamações referente ao pai quando era criança? Você não pode depender de homem. Cedo ou tarde você vai ser traída, você vai se decepcionar. Quem aí ouviu coisas semelhantes referente ao masculino? Diz aí pra mim. Quem aí viu o pai, por exemplo, se dando mal nos negócios? Que teve a imagem de um masculino ferido? Ou se você não viveu isso, a sua mãe viveu com o seu pai, com o seu avô. A minha mãe, por exemplo, ela teve o pai dela só por 10 anos. E durante esses 10 anos, ela viu o avô, o meu avô, pai dela, preso numa cama, doente. Qual foi a imagem que eu ouvi? Vocês? Qual foi a imagem que eu ouvi? Que eu cresci ouvindo? Não dependa de homens. Vocês acham que minha mãe teve condições, consciência, de na infância dizer: olha que bacana o que o teu pai fez? Olha que legal o que a gente tem? Reconheceu esse masculino? Não, gente. Não teve espaço para isso. Não porque ela era uma pessoa má. Não porque eles viviam brigando. Mas porque a ferida do masculino de ter crescido com um pai doente, com um pai ausente, foi uma memória de abandono. E essa memória de abandono, ela recria situações semelhantes na vida adulta. Essa memória de abandono, ela cria uma máscara de dependente. Quem está marcado na sua infância com a ferida emocional do abandono tem a máscara da dependência emocional na vida adulta. Bingo! Abandonar alguém não é simplesmente só deixá-lo, largar, não querer saber. Muitas vezes se distanciou por conta de doença, por conta de viagens, por conta de trabalho, se ausentou de casa e deixou o filho sem a sua atenção. Só que esse filho, o que ele registra? Eu não sou digno do amor do meu pai. E aí, o que eu vou recriar na vida adulta? A ferida do abandono, que eu não posso confiar nos homens. Aí vou ter o dedo podre de escolher homens que não estão disponíveis para paternidade. Bingo! Gente, eu sou a única mulher casada na família. Tem noção? Nós somos em 3 filhas. Eu sou a única de 3 mulheres casada na família. As minhas primas, quase todas divorciadas.
parou para perceber na tua família qual que é o padrão de relacionamento? Quantos divórcios tem na sua família? Você já parou para olhar isso? Qual que é a visão de unidade, de família, que vem de gerações através da sua família? Isso está no DNA, gente. A troca do dar e receber, muitas vezes você dá demais e o outro se fecha. O que é se fechar? Sabe aquela mulher que ela é dependente? O perfil da mulher que é dependente, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer tudo pelo outro. Ela vai ser um farol, vai ser um ímã para atrair, para querer resolver os problemas do outro. Por quê? Assim ela evita de olhar para os seus. E isso é inconsciente. Isso é completamente inconsciente. Ela nem percebe que tem esse tipo de desordem. Vocês conhecem alguém assim? Se você conhece alguém assim, pegue agora esse aviãozinho e mande para essa pessoa. Isso vai acordar ela para dependência emocional, para dependência financeira, que ela nem sabe o tamanho da areia movediça que ela está metida. Olha quantas pessoas estão sendo despertas nessa semana. Ao encerrar essa live, eu vou mandar para você a meditação sistêmica de reconciliação com o masculino na tua vida. Não importa se teu pai é vivo ou se não é. Se você quer receber a meditação, me escreva DNA lá no direct, que aí eu mando para você o link. Deixa eu citar o exemplo de Paula. Paula é uma cliente que ela veio para mim e disse: Rafa, eu devo ter uma ferida muito grande de abandono. Porque eu só atraí homem indisponível. Eu acabei engravidando de um homem que me vendeu um estereótipo de homem perfeito, daquilo que eu sempre sonhava, me vendeu um sonho de construir uma família que eu nunca tive, porque eu fui criada pelos meus avós. E quando eu engravidei, ele caiu fora. E quando a gente foi olhar qual que era a ferida de Paula, o pai dela era caminhoneiro. Jorge, me manda lá no direct, tá? Que aí por lá eu consigo te enviar depois, tá bem? Eu fico muito feliz de você estar aqui. Eu fico muito feliz de quando os homens participam, que essa consciência é para todo mundo. Outro dia um homem perguntou para mim: Rafa, mas tu não fala para os homens? Assim, eu falo para todo mundo. Só que os homens dificilmente estão aqui para ouvir. Então a Paula, essa minha cliente, ela criou uma imagem de um pai que abandonou uma família. E ele era caminhoneiro, ele viajava para trabalhar, para sustentar. Era ele que enviava o dinheiro para a família. E ele vinha para casa a cada 40, a cada 60 dias. E ele estava tão depressivo por conta dessa ausência dele que ele acabou adoecendo e faleceu. Ele faleceu quando ela ainda era muito pequena. Então ela cresceu com uma memória de dor. Ai, que bom! Um abração, Ade! E a Paula cresceu com essa ferida de abandono, porque o que a mãe dela fazia? Não era fácil para essa mãe criar os filhos sozinha, com a ausência do marido. Lógico que não é fácil. Mas foi o único trabalho que ele conseguiu ter essa rentabilidade até um período da vida. E depois ele adoeceu e ele morreu. Morreu cedo, sem poder acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Então, o que acontece com isso, gente?
Tanto esse pai e essa mãe tiveram um contrato daquilo que eles precisavam reconhecer na vida dele. E essa dor que acontece, esse karma que acontece, é para empurrar você a olhar para aquilo que você precisa incluir na tua vida. Se te falta o masculino, é porque exatamente isso você precisa incluir na tua vida para quebrar um padrão. Entende isso? Quem aí tem histórias semelhantes na vida? Compartilha, diga eu. Rafa, e quando o homem ele se ausenta da função de pai? E eu fico com tanta raiva, porque a gente teve um filho juntos, e ele não tem um amor para dar. Ele não tem um amor, por quê? Dani, tem uma história semelhante. Porque ele teve uma dor de rejeição tão profunda que ele faz o que? Ele se protege. Quando ele olha para o filho, a dor dele de rejeição pela ferida de abandono que ele se recusou a incluir no seu coração e a curar no seu coração, enrijece o coração dele, torna ele rígido, torna ele duro com a vida, a ponto de dele não conseguir ser pai também. Olha como as repetições acontecem. Quantos casos de homossexualismo que eu atendo, tanto homem quanto mulher, e quando a gente olha, não pelo fato dele ser homossexual, mas pelo fato dele ter uma dor, dele não se sentir pertencente, dele se sentir o patinho feio da família, dele se sentir excluído. Quando a gente olha essa dor, o que acontece? Muitas vezes de um abuso que ele sofreu, que ela sofreu lá na infância do pai ou de um tio, ou de um parente próximo, que geralmente é assim que acontece, e fica com ranço do sexo oposto. E muitas vezes essa mulher e esse homem acabam virando homossexuais. Esse é um dos fatores inconscientes por conta de um toque que ele não suporta. De um toque, de um amor cego que o feriu lá na adolescência ou na infância. E foi cruel. Quantas vezes eu já atendi exatamente essa forma? Ou essa pessoa tem dificuldade na sexualidade por conta de algo que está lá atrás. E muitas vezes fica lá no inconsciente, fica guardado, porque é algo que fere ele emocionalmente de uma forma tão profunda que ele esquece. A mente lhe faz o quê? Para proteger, ele faz dar um apagão na memória. É muito forte isso, gente. E quando a sua ferida do abandono está ativado, você veste a máscara da dependência. E quando você veste a máscara da dependência, você ocupa o papel de salvador, querendo fazer tudo pelo outro, querendo assumir as responsabilidades do outro, ocupando o papel de mãe do parceiro. Bingo! E depois você reclama que ele não faz nada, que você assume tudo, que o mundo tá pesado, que você sente dor nas costas por carregar demais, sendo que você é extremamente controlador e nem percebe. Quando a ferida da rejeição está ativada em você, você chama a atenção pelo choro, ou chama a atenção pela queixa, ou pela submissão. E o que o ego faz? O que a máscara do ego faz? Banca o independente. Ah, porque eu adoro ficar sozinha. Ah, porque eu me sinto tão bem na minha companhia. É para não se sentir rejeitado.
para não correr o risco de ser abandonado, para não olhar para as próprias feridas. E geralmente uma pessoa mais dramática. E tudo isso que eu tô falando, gente, são dinâmicas inconscientes, onde a pessoa não tem consciência da energia que atrai situações. Vocês estão percebendo? E muitas vezes a pessoa que tem a ferida do abandono tem até dificuldade de teme a autoridade. Se alguém fala mais alto com a pessoa, chega a dar um branco. Ela entra em pânico. Alguém aí já se sentiu assim? De dar branco quando você se sente pressionado? De você não conseguir dar resposta quando se sentir pressionado? Chega na hora de falar em público, dá branco, você entra em pânico? Comigo já. Muitas vezes. E ainda acontece. Já aconteceu com você? Sim. Também. Quando a ferida... Sim. Quando a ferida do abandono dela tá ativada, gente, algumas pessoas ficam até com a voz de criança. A voz chega a afinar. Ela se sente pequena, acuada, desprotegida. Quando está com alguém e não recebe mensagem da outra pessoa, entra em pane, esperando que o pior vá acontecer, por medo de ser abandonado, por medo da traição, por medo da solidão. Tem problemas na empresa, tem problemas no casamento, e por medo do abandono, engole e não resolve. Lembra que eu falei do pavor? Que a voz chega a travar e não consegue nem comunicar. Quando essa ferida do abandono está ativada, não consegue nem falar quais são os seus limites. Se vê preso. Inclusive, até utiliza o sexo como forma de prender o outro. Olha que forte isso. Inclusive, quando a ferida do abandono está ativada, engorda, ganha peso com facilidade. Por mais que faz dieta, por mais que coma menos, aumenta o peso com facilidade. Porra, que merda, né? Aí aquela pessoa diz, meu Deus, eu tô fazendo dieta e não tem jeito de baixar a balança? Cada vez eu tô comendo menos. E aquela gordurinha que não sai. O peso também é emocional. O peso também é emocional. A gordura é uma proteção. Também é emocional. Já ouviram isso? Não sou suficientemente importante para outra pessoa. E como que na minha vida vai ter espaço para tantas bênçãos, para tantas oportunidades, se eu tô com essa ferida ativada em mim? É por isso que a gente tá aqui. Quantas fichas tá caindo para vocês aí? Tem alguém que não tá se identificando? Não, isso não tem nada a ver comigo. Gente, por trás da dependência emocional, umas 18 fichas. O cassino inteiro. A gente tá aqui no movimento. Tudo a ver contigo, Li? Sempre tem. Nós estamos aqui nesse movimento do DNA da prosperidade. Essa semana, gente, aproveitando essa energia da quaresma, essa energia de renovação, ano passado eu fiz a semana da meditação no cordão umbilical. Nos últimos 2 anos eu fiz isso na semana da quaresma. E essa semana, em vez de ser do cordão umbilical, eu estou fazendo aqui para vocês a ativação no DNA da prosperidade.
E quem ainda não está no grupo do desafio, me chama no direct e escrevendo DNA para eu passar a meditação que eu vou enviar para depois, tá? Problemas de saúde, asma, bronquite, hipoglicemia ou diabetes, depressão, enxaqueca, tudo isso tem a ver com a ativação da ferida do abandono. Rafa, mas é tudo coisa ruim? Não! Por trás dessa dependência, por trás dessa ferida, existe alguém que tem muitas habilidades, que sabe lidar com suas demandas, que sabe o que quer e é perseverante, que não desiste fácil, que tem dom inclusive para comédia, que sabe atrair a atenção dos outros, é sociável, que tem capacidade de ajudar os outros, tem uma empatia que os outros não têm. Quem tem a ferida do abandono, muitas vezes também foi gemelar. Aí eu entro em outro nível, através da constelação familiar, da visão sistêmica. Quem tem essa ferida do abandono tem uma facilidade muito grande de sentir empatia pelo outro, de se colocar no lugar do outro. Você foi gemelar. Verdade, né, Sandra? Não foi na tua constelação lá com os cavalos que a gente viu? Foi? A constelação familiar através dos cavalos, ou online, todas que... Foi com os cavalos, né? Todas que estão aqui estão por ressonância. A gente sempre tem parte nossa que precisa estar pronta para ser liberada. Então a gente só está no lugar certo e na hora certa para aquilo que a gente precisa estar pronto para resolver. O trauma não começou com você, entendeu? O trauma não começou com você. O trauma do abandono não começou com você. Quando você nasceu e você fez o contrato com Deus, você fez o contrato com o universo, e você se sente assim ainda, foi porque você escolheu a mãe certa, o pai certo, as pessoas certas, para parar de repetir esse padrão. E é claro que não é confortável. Só que quanto menos tempo você fica na dor, quanto mais rápido você disser, beleza, quais são as ferramentas que eu tenho agora para eu sair desse loop, para eu conquistar a minha independência. Olha que interessante. Vocês entendem que quanto menos tempo eu ficar no sofrimento, mais rápido eu consigo me apossar das bênçãos da vida? O ego, que é a nossa mente, ela sempre acha o caminho mais fácil pra gente se enganar e achar que o problema está resolvido. E ele vai empurrando para debaixo do tapete. Eu fiz isso por 37 anos. Eu tive bulimia, eu tive depressão pós-parto, eu perdi bebê, tive hemorragia. A vida foi me empurrando durante muito tempo, 37 anos, me mostrando aquilo que eu precisava curar, só que dói curar. Só que dói mais ainda tu ficar repetindo o padrão. É ou não é? O amor verdadeiro, gente, está na experiência de você ser você mesmo, de você ter espontaneidade. Dito isso, vamos para o nosso atendimento de constelação.
Olha aqui, ó. Quem participou, quem colocou o seu nome lá no grupo, tá com o seu nomezinho aqui, ó. Nós vamos fazer o sorteio da forma tradicional. Todas essas mulheres aqui... Opa! Já veio o nome, inclusive. Todas essas mulheres aqui, ó, estão no grupo do desafio para concorrer ao atendimento de constelação familiar e receber a meditação de reconciliação com o masculino. Se você quer essa meditação, escreva DNA lá no direct, não aqui, lá no direct, que eu envio para você por lá a meditação depois, tá? Sabe quem ganhou a constelação? Vamos ver se tá aqui. Eu tenho escrito aqui, ó, Tati, mãe do Matheus. Tati, mãe do Matheus, tá aqui? Eu não tenho o teu nome completo, só tá escrito no meu contato. Tati, mãe do Matheus. Tá assistindo a live? Tá aqui pra entrar e realizar o teu atendimento ao vivo? Se não tá aqui, perdeu. Vamos pra próxima, então. Tanana, quem que vai entrar comigo agora e ter a oportunidade de olhar para uma ferida emocional e se liberar de um padrão? Tan, 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 tan. Marci está aqui? Marci? Vamos ver se aparece. A Marci está aqui? Não? Gente, esse povo quer participar, quer ganhar a constelação e não vem assistir a live. Sim! Vamos lá então, Marci? Vou te chamar, tá bom? Vamos lá então. Entrando ao vivo com Marci Correa. Bem-vinda, Marci. Vamos ver aqui. Olá! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Bem, você? Você é sortuda! Ai, que bom! Eu tava aqui limpando um pouquinho a casa, agora depois da janta e te ouvindo, né? Eu falei, tomara que me chama. Estou muito bem-vinda, fico feliz de você estar aqui presente, assistindo, mesmo que esteja ali envolvida nas tarefas. Sabe que eu tenho mania de, quando eu vou fazer academia ou quando eu vou fazer alguma coisa, pedalar ou fazer até atividade de casa também. Eu ligo ali uma live ou ligo um audiolivro e sigo, né? Uhum. Que mãe, né? De aproveita, né? O tempinho que tem pra fazer. Tá, tudo bem. Sim. Então, me conta, Márcio, o que que você percebeu que mais ressoou com você na tua história? Ai, da minha história, assim, foi a questão do pai, né? Vamos dizer. Meu pai também foi um homem que ele trabalhou bastante. Ele saía de manhã e voltava à noite, tarde da noite. Então, na nossa infância, nós tivemos, assim, não digo pouca, mas foi pouco, assim. A gente, porque criança quer mais, né? Então, ele trabalhava bastante, saía cedo, voltava à noite, e era a minha mãe que ficava com a gente, né? E então, faltou um pouco do pai. Você percebe que você acabou de justificar a tua dor? Sim, Criança quer mais. uhum, Quantas vezes você não se percebeu, você se percebeu no direito de não receber mais? sim, Quantas vezes você percebeu que muitas vezes você acaba fazendo mais pelo outro e disse, eu dou conta, eu me viro com isso que eu estou recebendo, com o pouco. sim. E eu vejo que hoje eu estou no papel da minha mãe também. Você mora com os pais? Como que acontece? Não, hoje eu sou casada, eu tenho dois filhos, mas o meu marido também, ele é um homem que também que trabalha e sai, fica tempo fora, depois retorna. Então, tá quase na mesma dinâmica. Vocês perceberam que interessante, assim, você trouxe a ausência do seu pai e você se casou com um homem também que fica muito tempo fora de casa, né?
sim. Mas aí, hoje eu tento, né, fazer diferente a questão dos meus filhos, né? Tipo, trazer isso para eles, quando ele estiver em casa, ele tá presente com eles. Depois eu vou falar sobre isso, tá? Que é bem interessante. Quando você olha para essa dinâmica, Márcia, qual que onde que você percebe que pesa mais para você? Onde você percebe que você sente essa dor do abandono, que você muitas vezes acaba engolindo, não colocando teus limites, fazendo demais pelo outro? O que que você percebe nessa dinâmica na tua vida? Eu acho que, na verdade, é tipo fazer mais, fazer além do que talvez eu daria conta, mas o ter que fazer por eles, né? Pela família, né? E às vezes pesa um pouco, mas não seria um peso, vamos dizer, que me atrapalhasse. Eu imagino que não, né? Porque eu penso que eu dou conta, né? Eu consigo, né? Mas às vezes é pesado. Olha que interessante, de novo você disse, é pesado, mas eu dou conta. Sim. Não, tipo, é Percebe? pesado, mas eu Percebe essa dou conta. dualidade? É claro que você dá conta. É lógico que você dá conta. Tenho Sim. certeza disso. Uhum. Mas o quanto também que você muitas vezes deixa de sair com as amigas, de fazer algo para você, o quanto que você se permite muitas vezes de fazer as coisas na vida, o quanto muitas Sim. vezes que você se permite até receber ajuda e fazer coisas para você e você se priva disso. É esse que é o ponto. Uhum. É bem isso mesmo. E às vezes eu penso assim, tá, é por um período, né? Daqui a pouco vai mudar, as coisas já estão mudando, já estão tomando outro rumo, né? Mas é isso mesmo. Por esse período que eu tô assim, é pesado. Daqui a pouco vai ficar leve, porque já está mudando nossa dinâmica aqui, então vai seguindo. Não permita que essa história de que daqui a pouco vai melhorar coloque desculpas daquilo que você deixa de fazer para você, para tua vida ter um significado maior, Uhum. de verdade. Sim. Desde poder fazer uma caminhada, desde você poder sair com uma amiga, desde você às vezes pedir ajuda para alguém por ter filhos pequenos e precisar de um tempo para chamar de teu. Vamos olhar aqui então, Marci. Me traga alguém aqui, depois eu falo quem que é quem, tá? Qual deles se chama a atenção? É a bonequinha de laranja, a menininha, ou a mulher, sim. Escolhe a outra, por favor. O de trás de calça azul. Esse aqui? Não, lá no fundo. Isso. Aqui? Escolhe mais um. Aquela loirinha do meio, a bonequinha atrás. Essa. Aqui? Sim. Oi, boneca. Fala, oi. Ô, boneco. Isso. Menina? Menina. É. É uma menina. É? Quantos Sim. anos? Tem 5. Tem muitas meninas que têm rosto tem o rosto tão angelical, meninos que tem o meu sempre também. Oi, lindona. Sim. Fala, oi. Oi? Essa tem a cara do pai. Fala pra ti Dá pra mim. qual é o teu nome. Vem aqui, é a Nicole. Ela já foi. Já foi. Qual das três se chama mais a atenção? Ah, de vestido laranja. Então, respira e olha para ela. E perceba o teu corpo.
É leve ou é pesado? É um pouco pesado. Você falou isso e eu senti a tua garganta ou a tua boca Tá seca. diferente. Uhum. Secou a garganta. Então, respira e olha para isso aqui e diz: durante muito tempo, Durante muito tempo, eu engoli, eu engoli sem me dar o direito de reclamar. sem me dar o direito de reclamar. Eu não me achava digna. Eu não me achava digna. Isso. Isso. O que percebe no teu corpo? Assim, calor no peito, Uhum. um pouco de peso no ombro esquerdo. No ombro esquerdo? Sim. Então, olha para essa aqui e respira. Quantos filhos vocês são? Na minha família são 5 e tem um abortado. E você é Eu o número? sou a última, mais nova. E o bebê não nascido qual que é? É o segundo. A sua mãe trabalhava? Não, O que ela queria ter feito e não conseguiu fazer? eu acho que ela gostaria de ter trabalhado. E você? Eu também. Nesse momento, né? Que eu tô cuidando das crianças e eu tenho um neném pequenininho, tem 6 meses, então eu tenho esse sentimento, né? E olha quem você escolheu aqui. Respire e perceba teu corpo olhando para essa aqui. Percebe que ela se virou? Conforme você foi falando, ela se virou para olhar para cá? Uhum. Eu tô sentindo calor. Se você pudesse agora voltar a olhar para tua vida profissional, o que você faria? Ia ser mais ousada. É, iniciar os projetos que eu tenho em mente e liberar um pouco a culpa da mulher, né, de deixar os filhos na creche ou com cuidadores. Então, olha aqui para essa aqui. Tá vendo que ela tá de gravata? Uhum. Essa mulher, ela não é só uma mãe, não é só uma dona de casa. Essa mulher, ela grita por também ter uma vida além da maternidade. Então, veja a sua mãe aqui. E diz para ela, por favor, Por favor, me olhe
olhe com bons olhos, mãe. Me olhe com os bons olhos, mãe. Eu vou olhar para minha vida. Eu vou olhar para minha vida. E para o meu marido. E para o meu marido. Só do meu jeito agora. Só do meu jeito agora. Não mais através dos seus olhos. Não mais através dos seus olhos. Eu libero você. Eu libero você Da projeção de mãe perfeita. da projeção de mãe perfeita. O que você sente dizendo isso? Vontade de chorar. Deixa sair, mulher. Ai, a sua mãe chorando mesmo. Ai, minha mãe querida. É por amor, sempre é por amor. Uhum. Que ela foi uma mãe tão boa. Sim. Você também. Uhum. Ela sempre cuidou tão bem da gente, então eu acho que eu quero passar isso também para os meus filhos. Estou passando, passo e faço o máximo que eu posso, né? Até melhor em algumas coisas, porque ela não tinha conhecimento. Sim. E essa é a evolução da vida. Nem melhor, nem pior os nossos pais foram. Os nossos pais só foram diferentes de que nós somos e os nossos filhos também serão, se a gente abençoar eles, ser do jeito deles, não do nosso. Olha aí, a tua filha disse, olha para esse aqui. Olha para o teu pai. E veja teu pai ali. São alemães? Tem descendência, tem. Do lado da minha mãe. Uhum. Eu escolhi Qual o nome do tudo teu pai? loirinho, né? Olha Meu pai é Raul. aí. Hã? O nome do meu pai é Raul. Então, olha pro Raul aqui, respira. Diga para ele, pai. Pai, Eu paro de procurar você. eu paro de procurar você Através do meu marido. através do meu marido. Você tá sozinha com as crianças? Não deixa ela pegar. Daí lá pode ir, tá? Não, ele acalma. As crianças tentem. Ah. As crianças tentem. Inclusive, você pode dizer pro teu filho, quando ele estiver dormindo, Ele vai sentir, ele tem medo de ser abandonado, igual a minha filha. pode, Ela fala, vai vem lá, que pode vem, ir. meu anjo. Vem, meu anjo. Olha aí, ó. Ah, olha ali, que... Ó, tia. Oi, meu amor. Ponto. Tá caindo de sono, querido. Sim, horário de dormir. Na fase REM dele, na fase REM é na fase do soninho. 10 a 15 minutinhos depois dele dormir, fala no ouvidinho dele. Diz que ele veio na hora certa, no momento certo, que ele tem o pai certo para ele. Uhum. Que ele pode olhar para o papai dele só através dele, não mais através de você. Tá? Pronto. E lá no grupo, eu vou passar a meditação do pai. Aí você faz essa meditação também. Uhum. E quem mais quiser essa meditação de reconciliação com o pai, independentemente se o pai estiver vivo ou não, é com a força masculina que tem dentro de você.
Me chama no direct e escreva DNA que eu passo a meditação. Ontem eu Vai fiz te o da mãe. ajudar. Ontem eu fiz o da mãe, foi lindo. Uhum. Então hoje você faz o do pai. A força do pai é a força de expansão, de você ir para a vida, ir para o mundo. Tá Sim, bom? tá bom. Vai lá com o teu neném, então. Beijo, Obrigada. Márcia. Beijo, tchau. Obrigada também. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Ai, meus amores. Vocês entenderam como as crianças, elas espelham? Quando uma mãe, ela sente uma dor de que ela não vai ser boa o suficiente, de que eu não quero causar para o meu filho o mesmo mal que meu pai me causou, o mesmo mal que minha mãe me causou, porque eu não quero ser igual à minha mãe, porque eu não quero ser igual. Quantas vezes eu ouço isso? Eu não quero me parecer com o meu pai. E de repente vai ter um chefe igual ao pai, que inclusive faz até perder dinheiro muitas vezes. E você vai assumir a função do chefe, vai assumir outras funções que não são tuas porque você não quer se parecer. Quem não está no grupo de WhatsApp e quer receber a ativação do DNA, a ativação do masculino na tua história, escreve DNA lá no direct que eu passo para vocês, tá bom? Então é isso aí, a gente passou um pouquinho do nosso horário de atendimento, do nosso horário da live. Amanhã a gente vai para o nosso terceiro dia, amanhã a gente vai falar sobre a ativação do DNA da prosperidade, liberando as memórias de abandono. Perdão, liberando as memórias de humilhação. Humilhação é quem se sente inadequado, quem tem vergonha, quem se sacrifica pelos outros, muitas vezes até pelo medo inconsciente de crítica e da liberdade. Quem quer participar amanhã do sorteio do atendimento ao vivo, me chama lá no direct, escreve DNA que eu mando para vocês o link. Tá bem? Olha aqui meu filhotão. Beijo, meus amores. Nos vemos amanhã às 19h30. E eu vou adorar saber de você qual foi o teu principal aprendizado. Dá um print na live e me copia e escreve lá qual foi o teu principal aprendizado de hoje. Tá bem? Beijo no coração de vocês e nos vemos amanhã.